Salve nerds! Estamos de volta com mais uma dica de livro aqui do canal História Nerd. Hoje vamos trazer o livro aqui, ó, Neandertal, o nosso irmão, uma breve história do homem. Livro aqui excelente para complementar a dica do livro Sapiens, do professor Harari, né? Já trouxe a dica do livro Sapiens, vai ser uma visão da evolução da nossa espécie a partir da perspectiva do Homo sapiens, e agora o livro com a perspectiva a partir do Neandertal, né? Esse livro aqui é muito interessante, é a edição de 2018, 203 páginas de texto, um livro pequeno, dá para ler rapidamente, né? E é estudos de pré-história, né? Quem gosta de pré-história é o foco aqui desse livro, né? Como eu disse, muito bom para complementar o livro Sapiens. E eu vou aproveitar logo no começo do vídeo e dar uma dica de um filme que é A Guerra do Fogo. Já indiquei aqui no canal, que trata também dessa questão da pré-história, né? Achei interessante que esse livro ele traz muitos questionamentos. Não é aquele livro que traz aquele conhecimento fechado, aquelas coisas, certeza, né? Ele faz muitos questionamentos ao longo do livro, né? Eu diria que ele faz mais questionamentos, mais perguntas do que respostas, né? Ele faz mais perguntas do que respostas, né? Porque muita coisa ainda falta ser descoberto, né, sobre a questão da pré-história, né? Então vamos lá. Como a gente sabe, o homem de Neandertal, ele viveu por mais de 400 anos na Europa, né? Sobreviveu aí a períodos de glaciação, né, de extremos frios na Europa, né? Então a gente entende que ele era um especialista em sobrevivência, né? Em sobreviver em locais frios, né? Por mais de 400 anos ele conseguiu sobreviver na Europa, né? E aí, a partir do momento da chegada do Homo sapiens, né? Aí vai ocorrer mais ou menos por volta de 40 mil anos atrás. A partir do momento que o Homo sapiens passa a ser introduzido na Europa, ele vai se extinguindo, né? A espécie do Homo neandertal vai desaparecendo, né? Progressivamente vai avançando, o Homo sapiens vai avançando e o neandertal vai desaparecendo, né? E aí a maioria do livro aqui, a maior parte do conteúdo é analisando o que ocasionou esse desaparecimento, né? Quais foram os motivos, quais foram as causas, né? E outra coisa interessante é que o livro ele derruba vários preconceitos, né, que se tinham desde o primeiro momento que foi descoberto os primeiros fósseis, né, do homem de Neandertal, é que ele era uma espécie muito ignorante, uma espécie muito sem cultura, bem mais simples e bem mais bruto, né, do que o que a gente se imaginava, né? As pesquisas recentes agora de genética e de datação, né, novas formas de datação, de você datar os fósseis, de você datar as ferramentas que eram encontradas junto com os fósseis. Você não tinha uma datação precisa, agora você tem formas mais precisas, né? E a partir do estudo das ferramentas, né, você já mostrei no vídeo lá do Sapiens, aquela pedra, né, que era feita ali pelos povos primitivos. Então aqui era muito usada chama de biface, né, uma espécie de pedra em forma de gota, né, que como eles dizem aqui, é como se fosse um canivete suíço, né, que o homem pré-histórico ele usava, né, para preparar ali roupas com couro dos animais, para cortar carne e etc, né? Então a genética, né, a partir do estudo do DNA e tudo, e formas mais modernas de datação, trouxeram novas descobertas, né, mais aprofundadas sobre essa espécie aqui, né? Hoje você aqui no livro já aponta que ele tinha uma cultura bem mais complexa do que se imaginava, né? E o interessante é que quando houve esse contato do homem de Neandertal com o Homo sapiens, e ele passou houve uma troca, né? Houve uma intensa troca ali, não só cultural, né? Das ferramentas que eram produzidas, mas também de genes. Porque as pesquisas recentes já sugerem aí que houve interações sexuais, né? Houve troca genética das espécies, né? E aí o que eles analisam aqui nesse livro é que como o Homo sapiens ele se reproduz mais rápido e tinha uma vantagem genética, que daqui a pouco eu vou falar, ele conseguiu se perpetuar, né? E o Neandertal foi desaparecendo devido a essas vantagens, né? Então, vê algumas coisas que eu trouxe aqui, ó. Como eu falei, um especialista em sobrevivência, né?
você analisar aqui essa imagem aqui da capa, a gente vê algumas diferenças, né, aqui do Homo de Neandertal para nós, a nossa espécie, o Homo sapiens, né? Você vê que ele tem aqui, ó, as mãos são bem mão de pessoas fortes, né? Bem, os ossos grossos, né? Esse dedo da mão dele aqui também, esse dedo aqui, ó, ele é maior do que o dedo do Homo sapiens. Essa parte dos olhos dele também ele é maior, ele tinha uma visão maior, melhor do que a do Homo sapiens. O nariz também maior, essa parte aqui em cima do lábio aqui, dele aqui, um espaço maior também, e o queixo dele é retraído, né? E o que é a característica mais marcante, essa parte aqui que eles chamam de viseira, né? Essa parte aqui que fica em cima dos olhos aqui, né? É uma espécie de viseira mesmo. Essa aqui é a característica mais marcante da espécie do Homo de Neandertal, é justamente isso aqui, né? Você vê em algum filme, alguma série, quando você vê isso aqui bem forte, você já sabe que é o Homo de Neandertal, né? E muito interessante também a questão da cor, né? Você vê que ele ó, é praticamente branco, né? As pesquisas recentes, né, de genética demonstram aí que boa parte deles eram brancos, né? Brancos, a pele bem mais clara do que se imaginava antes, que era uma pele escura, olhos claros e alguns chegavam a ser até ruivos. Muito interessante isso aí, alguns chegavam até a ser ruivos, né? Porque o que ocorre? Os pesquisadores apontam que quando essa espécie, a nossa espécie, o Homo sapiens, chegou ali, ele veio, saiu do norte da África, foi para a parte do Oriente Médio e veio para a Europa, né? Quando ele chegou na Europa, ele já tinha tido contato com outras espécies de seres humanos, né? E outras espécies mais arcaicas, né? O Homo de Neandertal. Dentro dessa espécie que chegou na Europa, já foi uma espécie já híbrida, já, né? Já tinha tido contato com outras espécies de seres humanos, né? Então vamos ver aqui, como eu falei, ó, o corpo dele, as diferenças principais do Homo de Neandertal para o Homo sapiens, o homem moderno, nós, os seres humanos modernos, é justamente isso. O corpo dele era bem atarracado, né? Ele era bem compacto, os braços mais curtos, mas bem fortes, né? O nariz também bem marcante. O corpo dele era bem mais resistente ao frio, né? A genética dele, através dos estudos, mostram isso aí, que ele tinha um corpo bem mais resistente ao frio do que o Homo sapiens, a nossa espécie, né? Já falei dessa questão da viseira, a questão da pele e como eu disse, né? Quando houve essa interação entre o Homo sapiens e o Homo de Neandertal, houve uma troca cultural e uma troca genética, né, de genes, né? E o Homo de Neandertal acabou legando a gente genes também, né? Que ajudaram a se tornar mais resistentes ao frio e técnicas de sobrevivência, né? Interessante aqui, ó, eu separei aqui uma imagem que mostra a diferença aqui do Homo sapiens, para o Homo de Neandertal, da fêmea da espécie, no caso, né? Ó, você vê aqui que o Homo de Neandertal, a fêmea da espécie, a mulher, ela é bem mais baixinha, né? Ela é baixinha, tem os braços mais curtos, e a mulher da nossa espécie, o Homo sapiens, ela é bem mais alongada, né? Você vê aqui na espécie, dá para notar a diferença aqui. Então é isso. Muito interessante aqui. Vamos ver aqui. Como eu disse, né, essa questão hoje você, através das pesquisas e dos materiais que foram descobertos, né, você vê que o Homo de Neandertal, ele tinha uma cultura bem mais complexa do que se imaginava antes, né, bem mais desenvolvida, né, possivelmente ele levanta aqui, mas não é coisa certa ainda, de alguma forma de comunicação, de linguagem, né, porque ele passou mais de 200 mil anos produzindo aquelas ferramentas, né? Aquele que eu falei da gotazinha, a pedra parecendo uma gota, né? O biface que era usado para cortar alimentos, para fazer roupas, né? Passou mais de 200 mil anos produzindo esses equipamentos. Então como é que eles produziram isso aí? Como é que eles passavam adiante? Então se acredita que tinha alguma forma de comunicação, não é isso? E é como eu disse, né? Ele sobreviveu na Europa por mais de 400 mil anos na Europa. E a partir de 40 mil anos, quando o Homo sapiens, a nossa espécie, começou a adentrar na Europa, passou a existir a extinção, né? O Homo de Neandertal começou a desaparecer. Os especialistas dizem que isso durou aproximadamente 5 mil anos, ou seja, eles passaram 400 mil anos dominando a Europa, e apenas 5 mil anos que a nossa espécie chegou, o Homo sapiens, o Homo de Neandertal desapareceu, né? E aí há várias teorias, né, para explicar essa questão do desaparecimento, né? O choque, né, o choque cultural, alguns especialistas dizem que pode ter havido guerras, né?
o Homo sapiens ter caçado o Homo de Neandertal e tudo, mas essa é uma hipótese também que não tem muitos indícios ainda, né? A mistura cultural, como eu disse, é a mais provável, a questão de você estar interagindo, né? Como não existiam muitos humanos ali, então eles não achavam que eles eram tão diferentes assim, então acabava tendo uma troca cultural, né? Logicamente que quando o Homo sapiens chegou na Europa, passou a limitar os recursos naturais do Homo de Neandertal, né? O Homo Neandertal tinha uma quantidade de alimentos de recursos naturais, de animais, de caça e tudo, e alimentos que eram explorados por ele, e a partir do momento que o Homo sapiens chegou, passou a ter uma disputa ali, né? E passou a reduzir a quantidade de alimentos disponíveis do Homo de Neandertal. Então isso aí é uma das causas que faz mais sentido, né? Essa questão que ajudou a diminuir a população do Homo de Neandertal e com o tempo ele foi se extinguindo. E outra questão aqui interessante, além dos fatores também climáticos que possam ter influenciado pela extinção deles, como eu já disse, como houve uma troca genética, né? O autor chama aqui de seleção, uma seleção sexual, ou seja, como naquela época você tinha uma população bem pequena de Homo de Neandertal e a população que chegou de Homo sapiens era bem maior e se reproduzia bem mais rápido, uma pequena vantagem na reprodução significava muito. Então o que acontece aqui que ele aponta, a chamada seleção sexual, é que o macho da nossa espécie, o macho Homo sapiens, ele conseguia se reproduzir com a fêmea da espécie neandertal, né? Ou seja, o Homo sapiens, o homem da nossa espécie, conseguia reproduzir com o homem do neandertal. E o contrário não ocorria, né? O homem de neandertal não conseguia se reproduzir, não conseguia fertilizar uma mulher neandertal. Então, houve uma vantagem, né, significativa aí na reprodução para o Homo sapiens. O Homo sapiens se reproduziu mais rápido e com mais facilidade, enquanto a outra espécie foi se reduzindo. Então, o que o autor conclui aqui é que houve uma absorção, né? A espécie neandertal foi absorvida pela espécie sapiens, né? Devido à questão cultural, às vantagens de reprodução e etc, né? E as formas mais refinadas, né, de caça, de produção de ferramentas, né? Que ele levanta aqui, né? E como eu disse aqui, essa última leva, né, porque o que ocorre? Antes, como foi que surgiu? O homem neandertal, ele é natural da Europa, mas ele não surgiu na Europa, né? Todos os seres humanos que nós temos no planeta surgiram lá na África e vieram em várias levas sucessivas de imigração, né? Então houve uma leva anterior, que é o Homo heidelbergensis, né, que veio uma espécie anterior, que veio bem à volta de 600 mil anos, veio bem antes na história evolutiva, e povoou a Europa, aliás, né? O que vai ser a Europa hoje. E passou um certo tempo, o tempo foi passando e se desenvolveu o Homo de Neandertal, né? E o Homo de Neandertal ficou esses 400 anos aí, dominando aí, né, a extensão da Europa. E como eu disse, só mais recente agora do ponto de vista histórico, nos últimos 40 mil anos foi que a nossa espécie, o Homo sapiens, chegou na Europa, né? E aí, a partir do momento que a nossa espécie chega na Europa, começou a ter o desaparecimento do Homo de Neandertal. Você vê como a nossa espécie, o Homo sapiens, ele é uma espécie predatória, né? Ela preda tanto outras formas de seres humanos, né? Como diz lá no livro Sapiens, né? Você sabe que ali por volta de 100 mil anos ali havia uma quantidade bem maior de seres humanos, né? Por volta aí de 6 espécies já foram catalogadas de seres humanos. Ali naquela parte do Oriente Médio ali, você tinha ali Homo de Neandertal, você tinha Homo sapiens, mais pro lado da Sibéria você tinha ali o hominídeo de Denisova. Então essas espécies ali estavam interagindo, né? E quando o Homo sapiens chega numa região, essas espécies começam a desaparecer. É interessante isso aí, né? E já tem algum significado, né? Tanto os homens como espécies animais começam a desaparecer, né? A partir do momento que o Homo sapiens chega aqui na América, várias espécies de animais, os animais da megafauna, começam a desaparecer, né? E aí muitos especialistas apontam que a nossa espécie, quando chega, ela preda nesses animais, destrói, né? Modifica a natureza, né? E aqui o autor ele fala que o Homo de Neandertal ele foi o último homem animal no sentido de que vivia em harmonia, né? Consumia só o necessário e não prejudicava a natureza. Ao contrário do Homo sapiens, que ele destrói tudo, né? Queima tudo, destrói, mata. A nossa espécie é terrível, né?
Então tá aí, o livro aqui para complementar o livro Sapiens, né? O livro O Homem de Neandertal, muito interessante, pesquisa recente. Ele traz vários questionamentos e aprofundamentos aqui no livro, bem interessante, eu recomendo, né? Você lê junto com o Sapiens, é um excelente livro. E é isso aí, essa foi a dica desse mês aqui do nosso canal, do História Nerd. Compartilhe o nosso conteúdo, né, com amigos e logo nós estaremos de volta com outras dicas de leitura.